Então, pessoal, hoje, como eu falei, é um prazer estar aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o potencial da proteômica no melhoramento de plantas. A palestra anterior, ela já mostrou um pouquinho do final do potencial da proteômica para descobrir genes e proteínas candidatos para alvos em outras metodologias. Vou tentar falar um pouco para vocês, como a organização comentou, o público é muito variado, né? Desde entendedores em biologia molecular, em melhoramento molecular, mas muitos estudantes ainda na graduação, né, muitos estudantes de graduação e de pós-graduação de outros programas que não do genético e melhoramento. Então, nessa primeira parte da palestra, eu vou falar um pouco para vocês sobre como utilizar a proteômica e os conceitos de proteômica, e no segundo momento, né, do segundo terço em diante da palestra, eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente vem obtendo nessa área em trabalhos em proteômica voltado para o melhoramento de planta. Então, um primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: a gente tem que sempre, quando pensar em ferramentas moleculares aplicadas ao melhoramento de plantas, a gente tem que entender um pouquinho, voltar lá no conceito do fluxo da informação genética em plantas, em qualquer organismo, né? Essa é uma célula esquematizada de um organismo eucarioto, e nós temos, então, desde da molécula de DNA, e que, no final de todo o processo, ela vai codificar, né, uma proteína. E as proteínas, que são os players, né, as proteínas e seus metabólitos das vias das proteínas, né, são os players gerais nas células. Se fosse assim, tão fácil, né, nós poderíamos estudar o DNA, predizer as proteínas e fazer todos os nossos esforços, delineamentos, tentando identificar marcadores moleculares, tentando identificar genes candidatos a partir da molécula de DNA. Mas a gente sabe que não é bem assim. Dentro desse fluxo da informação gênica, nós temos vários controles, né? Nós temos controles em nível transcricional, controle em nível de processamento de RNA mensageiro, tendo RNA processamento alternativo, nós temos controle no transporte do RNA mensageiro para o citoplasma, nós temos inativação de RNA mensageiro, então alguns deles nem chegam a codificar uma proteína no final, né, a dar origem à síntese de uma proteína, né. Nós temos ainda o controle na tradução dessas proteínas, nós temos eventos de controle de atividade de proteínas. Então, aí se mostra, diante desse painel, que se mostra a importância de estudar, muitas vezes, a parte final do processo, que são as proteínas propriamente ditas, e essas proteínas, junto com a transcriptômica, com o estudo de RNAs mensageiros, tem se dito como uma era pós-genômica, utilizando a biologia funcional da célula, né? Então, o que seria, então, um proteoma? Um proteoma é um pouco mais complexo, diante daquelas modificações que eu mostrei ali para vocês, já dá para ter uma ideia. Ele é um pouco diferente do genoma. O genoma, um organismo, em tese, ele tem uma codificação genômica. Então, o organismo ele tem um genoma, mas em proteoma, como que seria? A proteômica, ele é o conjunto completo de proteínas numa célula, num organismo, em um dado tempo, sob uma definida condição. Quando muda a condição, muda o tecido, o set de proteínas, né, o conjunto de proteínas também muda. Então, a proteômica, ela representa como se fosse um fenótipo molecular de um determinado momento. É uma foto do genoma, da expressão do genoma sob determinadas condições. E a proteômica nada mais é do que um estudo sistemático, né, em larga escala, de proteomas, ou de um proteoma, né? Esse pode ser os diferentes objetivos. Hoje em dia, com o avanço desses conceitos, né, tem se incluído a proteômica dentro de um complexo de biologia de sistemas, né, e que as tecnologias proteômicas, elas apresentam uma série de vantagens, uma série de possibilidades para mensurar, por exemplo, a abundância de proteínas, entender funções de proteínas,
determinar interações moleculares entre indivíduos dentro da mesma célula e assim por diante. Então, essa é uma questão muito importante hoje em dia, que a proteômica ela é, em termos, bastante complexo quando se comparado com o estudo, estou falando de DNA já anotado, não estou falando que seria fácil estudar tecnologia de DNA, mas a proteômica ela apresenta uma certa dificuldade pelos números de variações que pode ocorrer. Essa figura aqui, ela mostra um pouco para vocês essa complexidade, e também os processos que envolvem, que dão origem a essa complexidade. Tá? Nós temos aqui as variações epigenéticas, os splicings alternativos, o processamento alternativo, modificações pós-traducionais, de conformação, degradação, inativação, e todos os ainda o controle de processos nos metabólicos produzidos por essas proteínas e suas vias. Tá? Aqui, para vocês terem um exemplo, num genoma de aproximadamente 22 mil genes, né, que seria um exemplo para o genoma humano, né, de aproximadamente 22 mil genes, nós teríamos 200 mil transcritos, então 200 mil RNAs mensageiros, e mais de 1 milhão de proteoformas. Opa, o que seria uma proteoforma? Já é um termo novo, antes era proteômica, agora proteoma, agora proteoforma. A proteoforma, pessoal, ela seria a unidade de proteína ativa lá no final. Seria a última etapa do processamento de proteínas. Por exemplo, aqui nós temos 4 proteínas, 1, 2, 3, 4, que depois de toda a análise proteômica, elas vão me mostrar que eu tenho uma proteoforma 1, que seria desse azul aqui, uma proteoforma acetilada, uma sem acetilação. Tenho depois uma proteoforma 3, desculpe, aqui é fosforilada, né? Uma proteoforma 3 acetilada e outra sem acetilação. Então, eu tenho 4 proteoformas mais 2 acessos. Então, em nível de RNA mensageiro, em nível de codificação de proteínas, eu teria apenas 2 informações, mas, na verdade, nós temos 4. Essa é uma evolução da proteômica como um todo. Tá? Então, essa é só para exemplificar para vocês como que seria essas proteoformas num conjunto de uma célula. Nós temos aqui, então, para mostrar para vocês quais as principais áreas de proteômicas em plantas, né? Esse é um artigo bastante interessante, de 2015, é uma revisão, né? E a proteômica, ela apresenta diferentes áreas de estudo. Desde a proteômica descritiva, que seria aquela que se dedica à descrição de proteomas, pega um organismo, um tipo celular, em diferentes condições, e se realiza uma série de estudos para tentar entender o que acontece na célula e também alimentar bancos de dados, né? Nós temos as proteômicas em nível subcelular, a peptidômics, onde o objetivo é identificar os peptídeos, né? Isso é muito comum em peptídeos antimicrobianos, por exemplo. Na parte de melhoramento também é utilizado, nós temos uma linha, inclusive, dentro do programa de genética e melhoramento. A interação de proteínas e também a questão de modificações pós-traducionais, né? A proteômica translacional, ela é uma proteômica que ela visa a aplicação, né, da proteômica como um todo, a gente vai ver isso lá na parte de melhoramento. Mas o que eu vou falar um pouco hoje para vocês é na estratégia da proteômica comparativa. Essa hoje é a principal aplicação dentro do melhoramento, né, dentro de uma ferramenta, usando a proteômica dentro de uma ferramenta molecular integrada com melhoramento de plantas. A proteômica comparativa, ela tem por tese comparar duas condições, ou 2 tipos celulares, ou 2 genótipos, ou vários genótipos, é comparativa. Tá? Dentro dessa abordagem comparativa da proteômica, nós temos uma série de campos de trabalho. A proteômica comparativa, ela aborda tanto a qualidade, né, da cultura, qualidade da planta como um todo, características fotossintéticas, ecofisiologia, senescência, efeitos nutricionais, né, envolvidos no melhoramento. Só para dar um exemplo, nós temos aqui na UENF alguns trabalhos que estudam a proteômica comparativa em genótipos deficientes, né, ou deficientes em absorção de nitrogênio, ou eficientes em absorção de nitrogênio. Então, esse é um exemplo de efeito de como estudar proteômica na qualidade, né, em geral. Nós temos vários estudos em crescimento e desenvolvimento, desde a morfogênese, como
a produção, germinação e desenvolvimento de sementes, desenvolvimento de fruto, amadurecimento, toda uma série de ferramentas de abordagem no crescimento e desenvolvimento pode ser utilizadas, e talvez entre as principais características abordadas na proteômica comparativa, visando o melhoramento de plantas, a gente pode citar os estresses bióticos, né, a interação com patógenos, herbívoros, né, insetos, né, entre outros, nematóides, também poderia se entrar nesse rol de estresses bióticos, e os estresses abióticos, seca, salinidade, temperatura, né, excesso de luz. Existe uma série de abordagens que podem ser trabalhadas nesse ramo da aplicação da proteômica comparativa no estudo, em estudos voltados para o melhoramento de plantas. Mas como que seria, então, pessoal, essa questão da abordagem da proteômica dentro de um campo científico? Como seria a ciência baseada na proteômica? A primeira etapa da proteômica, em geral, ela tem a proteômica comparativa, ela tem uma etapa de discovery science. Essa etapa é uma etapa bastante descritiva, se tenta achar parâmetros gerais nas amostras, diferenças, fazer algumas correlações, né, e tentar se fazer algumas hipóteses, mas ainda é uma tentativa. A hipótese inicial de um trabalho de discovery science é que uma condição, uma amostra é diferente da outra, né? É uma hipótese muito simples. Mas o que a gente tem nessa primeira etapa? A gente tem, às vezes, a gente obtém um alvo, né? Uma proteína diferencialmente acumulada, ou diferencialmente regulada, quando se pensa na proteômica, fosfoproteômica e outras áreas de proteômica, mas, a maioria das vezes, nós temos vários alvos. Com muita sorte, né, que a sorte na ciência a gente já vê que é uma característica, mas fica muito naqueles contos, né, geralmente é raro a gente ter sorte, as descobertas são resultado de muito esforço. Então, mas pode ocorrer de que dessa análise de Discovery Science se chegue a uma inovação, em algum ganho, né, para a população e da pesquisa na ciência como um todo. Em geral, o que acontece, esses dados da Discovery Sciences, eles são utilizados numa nova etapa, da Hypothesis Driven Science. Nessa etapa, é preciso se traçar hipóteses mais específicas diante daquelas informações obtidas na Discovery Science. Dá um exemplo. Eu descobri uma proteína X que ela é diferencialmente regulada no material tolerante à seca. Ok, então agora vamos trabalhar de uma forma mais específica, tentando descobrir, testar a hipótese de que aquela proteína está relacionada com tolerância à seca propriamente dita. Então, a partir daí, se geram hipóteses, se fazem as perguntas, né, se busca evidências em experimentos anteriores, fazemos algumas predições, né, baseadas no conhecimento, e, a partir daí, se executa os experimentos para testar essas hipóteses. Isso pode ser repetido várias vezes, né, e, em geral, se tem uma inovação. Essa inovação ela pode ser mesmo num produto, mas ela pode ser também no conhecimento, né, no desenvolvimento da ciência como um todo. Então, esse é o workflow geral de uma proteômica baseada, uma proteômica comparativa, certo? E como que ocorre isso? Nós temos uma primeira etapa, que é essa etapa de discovery, nós vamos ter o Discovery Project. O objetivo é identificar proteínas diferencialmente acumuladas, por exemplo, up ou down reguladas, por exemplo, proteínas identificadas sobre alguma condição, algum distúrbio, alguma doença, né? Geralmente se fraciona essas amostras, enfim, mas nós temos aqui como resultado, nós temos milhares de proteínas identificadas e se testa apenas algumas condições. Vocês imaginem, se eu tenho muitas condições analisando milhares de proteínas, a dificuldade de se analisar isso tudo é muito grande. Então, testo condições específicas. Numa segunda etapa, naquela etapa de validação, né, a etapa de Driven Science, que a gente reduz o número de proteínas, né, que vai se estudar, e pode-se aumentar o número de condições. Então, esse é o workflow geral, assim, a linha de pensamento quando se vai pensar em proteômica em plantas, em proteômica voltada para aplicação, por exemplo, como o melhoramento de plantas, tá?
Entre dessas opções da proteômica comparativa, nós temos aqui diferentes workflows, né? Os três principais formas de analisar as proteínas de um extrato, de uma mistura complexa de plantas, por exemplo, o extrato complexo de proteínas de plantas, uma delas é baseada em gel, né? Geralmente, essa baseada em gel, ela se utiliza de eletroforese bidimensional. Eu vou mostrar um pouquinho adiante para vocês, que eu vou exemplificar daqui a 2 slides. O objetivo da eletroforese é separar as proteínas, se faz análise desses géis, se identifica aquelas proteínas diferencialmente acumuladas, faz a digestão e tenta-se a identificação dessas proteínas baseada em bancos de dados. Atualmente, a eletroforese bidimensional, pessoal, ela foi a principal estratégia e ela foi a responsável pelo avanço da proteômica como um todo. Se não tivesse existido a etapa de eletroforese bidimensional, levantando toda a possibilidade da identificação de proteínas como candidatas a biomarcadoras ou candidatas de respostas, né, para fenômenos biológicos, talvez não tivesse desenvolvido a espectrometria de massa a ponto que é hoje, né? Porque hoje, a principal etapa já não se tem mais, a principal workflow não se tem mais essa etapa de separação em gel. Essa própria amostra complexa de proteínas, ela é digerida, então ela se torna uma amostra extremamente complexa de peptídeos, e por espectrometria de massas, se consegue a identificação da sequência dessas proteínas, com alguns pré-requisitos. Por exemplo, é importante que se tenha uma base de dados, né? Essa, sem dúvida nenhuma, a Shotgun Proteomics, ou Bot-Up Proteomics, também chamada assim, hoje a mais utilizada na maioria dos laboratórios, na maioria dos estudos que vêm sendo realizados. E a Top-Down Proteomics é o futuro. Né? A Top-Down Proteomics, ela, além de identificar a sequência das proteínas, ela também identifica a modificação. Então, ela consegue identificar em nível de proteoforma. Mas na Shotgun não consegue? Na Shotgun consegue identificar, sim. A gente consegue fazer a predição de modificações pós-traducionais, mas na top-down a gente consegue ter certeza. Então, é um próximo passo dentro da proteômica que está sendo desenvolvido em alguns laboratórios, inclusive já no Brasil. Então, assim, só para vocês, essa proteômica baseada em gel, nós temos uma amostra, a gente realiza a extração dessas proteínas, se faz um eletroforese bidimensional, só lembrando vocês, eletroforese bidimensional, nós temos uma primeira dimensão que ela separa as proteínas pelo seu pH, pelo seu ponto isoelétrico, né? Então, eu separo as proteínas numa dimensão, e depois, num SDS page, pelo peso molecular dessa proteína, eu separo num gel SDS page normal, né? Aquele SDS de bandas é muito parecido com isso. Então, o que se faz? Se seleciona as proteínas diferencialmente abundantes em diferentes amostras, né? Essas proteínas, então, essa seleção é resultado de uma análise de imagens desses géis, né? Por softwares específicos. Se promove a digestão e se faz a identificação espectrometria de massas, a identificação contra bancos de dados, e toda uma análise funcional que pode ser realizada. Então, esse é o workflow baseado em gel. Workflow gel-free, né, da Shotgun Proteomics, da própria amostra já se extrai a proteína, se faz uma digestão dessa amostra de todas as proteínas no mesmo pool, sem fracionamento, pode-se marcar, usar sondas para quantificação ou fazer uma quantificação label-free, visando uma quantificação label-free. Em espectrômetro de massas, nós conseguimos, então, a identificação, obtenção dos espectros. Esses espectros são altamente complexos, mas com softwares específicos, existem diferentes softwares, esse aqui é o workflow que nós utilizamos, né? Com softwares específicos, se consegue a identificação e quantificação label-free ou por sondas dessas proteínas. Se promove toda uma análise de dados usando ferramentas disponíveis ou ferramentas criadas, né? Uma das grandes áreas da proteômica atualmente é a geração de ferramentas novas para entender esse conjunto de dados que são gerados, né? Esses conjuntos de dados. A bioinformática também, então, é uma área que está em ascensão mesmo dentro da proteômica.
não só na área de genômica e transcriptômica, mas dentro da proteômica, a bioinformática é uma área bastante promissora, e a validação desses resultados, né, por fosfoproteômicas, proteômica subcelular e imunoquímica, ou até mesmo outras técnicas com inferência no RNA mensageiro codificante, porque o PCR, por exemplo, o PCR quantitativo, tá? Então, esses seriam os principais workflows dessas aplicações de proteômica, né? Na UENF, nós temos um espectrômetro de última geração, um Synapt G2SI, né, da companhia Waters, é um equipamento mediano dentro dos atuais, os disponíveis atuais no mercado, ainda é um equipamento muito bom, gera bons resultados, né, e a gente explora muito essa questão da proteômica comparativa em plantas, tá? Então, agora a gente entra nessa segunda etapa da apresentação, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês como integrar a proteômica com melhoramento de plantas. Primeira questão, nós temos genótipos contrastantes. Na proteômica comparativa, a gente precisa de genótipos contrastantes ou condições contrastantes. Não necessariamente só genótipos, pode ser condições contrastantes. O mesmo genótipo testado em diferentes locais. Nós realizamos uma proteômica comparativa, baseada em gel ou gel free, como a gente viu ali atrás. Se observa uma regulação diferencial de proteínas e genes. Essas proteínas e genes, elas podem ser candidatos para o que a gente chama de melhoramento molecular. E eu fiquei muito feliz com a palestra anterior, porque ela mostrou na prática onde que vai se aplicar quando você identificar um gene, uma proteína candidato a ter um ganho, né, genético no melhoramento. Então, entre esses, né, poderia ser uma marcação assistida, ser uma proteína marcadora de uma característica, e não necessariamente responsável pela característica, ela pode ser utilizada com seleção assistida, né, usar na transformação genética clássica, ou na edição genômica, e a gente iria, então, para o melhoramento molecular. É importante, pessoal, frisar que a proteômica, ela não pode estar isolada, e não está isolada em lugar nenhum quando se pensa em melhoramento de plantas. Se vocês procurarem, recentemente tem várias abordagens de uma análise integrativa das ômicas dentro de um processo de melhoramento. Isso aqui é só uma figura bastante complexa para mostrar para vocês. Nós temos aqui, num sistema de melhoramento, nesse caso aqui, está testando estresses para calor, por exemplo, estresses da temperatura, né, diferentes temperaturas, e tem toda uma estratégia. Utilizam todas as ômicas, a genômica, a transcriptômica, a proteômica, a metabolômica e a fenômica, né, que eu nem vou falar aqui hoje. E cada uma com seus objetivos, né, mas o objetivo comum com essa integração toda é abordar essas características de importância. Nesse caso, o principal é a tolerância ao estresse de temperatura, né? Mas pode ser outros tipos de estresse abiótico, pode ser estresse biótico, uso eficiente de água, uso eficiente de nitrogênio, de nutrientes em geral, polinização, enfim, isso abre uma porta tremenda dentro de um programa de melhoramento. Todas as empresas de grande porte, elas já utilizam esse tipo de abordagem, né? Algumas delas ainda não entraram na proteômica, mas todas as empresas de melhoramento, elas já trabalham com genômica e transcriptômica, com certeza. Tá? Aqui é só um exemplo de um trabalho que fala como utilizar essa multiômica, né, que eles chamam, dentro de um melhoramento de interação planta-patógeno. Então, aqui está o pontinho de transcriptômica e proteômica na descoberta de marcadores de novas vias bioquímicas, ou de biomarcadores para resistência e tolerância, virulência, mecanismo de virulência, entre outros, né? Então, essa é uma área muito ampla, tá? Para contextualizar para vocês, esse aqui é um trabalho de 2002, que dentro de todas as minhas pesquisas ao longo desses anos, é o primeiro trabalho que eu achei. Se vocês tiverem outros, vocês me mandem, né? Lá no final, no começo eu deixei e-mail, mas no final eu vou deixar também, que aborda proteômica dentro de uma abordagem de melhoramento de plantas. Nessa abordagem, né, nesse trabalho, eles tiveram como objetivo comparar diferentes genótipos, né, sobre estresse salino. Foi em uma abordagem baseada em gel, né, e nesse trabalho eles já conseguiram identificar. O principal resultado desse trabalho foi que tinha
uma abundância diferencial de proteínas em diferentes condições de estresse salino. Ok, e que também existiam genótipos que eram mais sensitivos e genótipos que eram menos sensitivos. E já era um discovery science bastante interessante que certamente deu origem a outros projetos, né? Esse aqui já é um trabalho já um pouco mais atual, mas de 11 anos atrás, que na sequência, esse aqui ele já usou a identificar, a usar a proteômica entre genótipos, para verificar a diferença proteômica dos proteomas de diferentes genótipos sob mesmas condições. Então, já visando a análise da diversidade, né, desse genótipo. Também baseado em gel, né, em 2010 ainda a proteômica gel-free ainda não era tão desenvolvida, né, mas aqui já se chegava numa situação. Eles conseguiram ver que existia uma diferença, um acúmulo diferencial de proteínas nos diferentes genomas, conseguiram, nos diferentes genótipos, conseguiram observar aqui, por exemplo, que o genótipo B, ele tinha uma resposta, muitas mais proteínas relacionadas com o processo biológico de defesa a doenças, né, estresses bióticos, provavelmente. Então, já era uma estratégia interessante de análise, né. Então, esse foi, e a partir desses trabalhos, que são pioneiros, né, não, claro que tiveram outros trabalhos entre 2002 e 2010, mas foram trabalhos um pouco mais voltados para o melhoramento em si, né, que deu ideia para a gente, aqui na UENF, também tentar utilizar a proteômica como estratégia dentro do melhoramento de plantas. Nós temos na UENF, como acho que já foi falado em uma palestra nos dias anteriores, vários programas de melhoramento, o vídeo mostrou também no início, né, dentro do mamoeiro, milho e pipoca, né, então nós decidimos começar com essas espécies que nós temos conhecimento na parte de melhoramento dentro da UENF, e num primeiro trabalho, em 2016, nós tentamos estudar algo que é extremamente difícil, tentar estudar a heterose com proteômica. Foi um desafio, né? No início, eu confesso que nós achamos que não ia ter um resultado, que não teria um resultado muito significativo, mas ao transcorrer do trabalho da doutora Ellen Vale, né, que hoje acho que está assistindo a palestra, a doutora Ellen Vale conseguiu desenvolver toda uma linha de estratégia que ela tentou identificar as proteínas diferencialmente abundantes, comparando o híbrido de dois originados e seus dois parentais. Nós fizemos algumas análises fisiológicas e quantitativas comuns, né? Por exemplo, tamanho de raiz, matéria seca, número de raízes, entre outros pontos, e verificamos que realmente existia, né, heterose no híbrido, né? Nesse híbrido, o C04. Nós utilizamos, então, esses híbridos e os parentais para tentar identificar proteínas associadas com a heterose, tentar encontrar. Nós chegamos a uma conclusão, pessoal, obviamente, que esse trabalho ainda está em desenvolvimento. Atualmente, nós estamos trabalhando com vários híbridos, né, com diferentes parentais, para tentar achar algo em comum, para buscar um pouco mais as respostas. Mas nessa parte de discovery, no primeiro trabalho, nós já identificamos que existia uma quantidade muito grande de proteínas, né? Nós identificamos aqui quase 950 proteínas em todos os genótipos, né? 938 proteínas comuns aos 3 genótipos testados, né? Nós observamos, pessoal, nós usamos uma forma de avaliar, buscando as proteínas que não tinham acúmulo, que tinham acúmulo não aditivo, ou seja, o híbrido tinha média diferente, estatisticamente, da média dos parentais. Então, nessa abordagem, nós identificamos 261 proteínas, um número bastante alto, foi uma surpresa. Nós observamos que 22% dessas proteínas, o híbrido tem média acima da média do parental maior. E 55%, a abundância da proteína, foi menor do que a média do parental que tinha menor acúmulo da mesma proteína. Então, obviamente, a gente observou que existe, sim, no híbrido, um acúmulo diferencial de proteínas e que pode, em algum momento, ser caracterizado com a questão da heterose. Então, aqui, em resumo, nós identificamos algumas proteínas associadas com a via
com o metabolismo de auxinas, né? Essas proteínas foram acumuladas, tiveram maior concentração, maior abundância no híbrido do que na média dos parentais. Então, isso é um contraste. E um grande contraste, as outras proteínas relacionadas, o híbrido tem um número muito maior de proteínas não aditivas relacionadas com o metabolismo energético do que com o metabolismo de proteínas. E nas linhagens parentais, era o contrário, o número de proteínas associadas com o metabolismo proteico, então metabolismo básico, era menor do que o metabolismo energético. Tá? Então, esse foi um trabalho bastante interessante, lá do começo, né, da nossa linha. Depois, nós tivemos um outro trabalho, numa linha muito semelhante, mas já com milho de pipoca, né, em colaboração com o grupo do professor Amaral, né? Esse também teve o objetivo de comparar uma linhagem, um híbrido altamente promissor com seus parentais. Nós observamos a parte quantitativa, a parte de características fisiológicas e produtivas comuns, né? E observamos também a parte de interação das proteínas, nós vamos uma abordagem um pouco diferente, mas nós aqui nós observamos 62 proteínas já com acúmulo não aditivo. Agora, essas proteínas, dessas aí, 52, apenas 17% foram acima do parental maior e 16% abaixo do parental menor, né, abundância, né? Mas o que a gente conseguiu mostrar é que existe nesses híbridos um acúmulo diferencial de proteínas. E essas proteínas, elas podem ser altamente competitivas, né? Novamente, nós observamos que as proteínas do híbrido estão relacionadas com o metabolismo energético, já dando um insight para as novas pesquisas que vêm sendo realizadas. E ela foi um trabalho magnífico de começo de análise proteômica na UENF, com interação com melhoramento de plantas. Aqui só para mostrar um outro trabalho do grupo do professor Pio Viana, do Alexandre Pio Viana, o trabalho da Beatriz, ela mostrou também toda uma análise diferencial, né, mas já relacionado com a infecção de vírus, né? E aqui nós observamos que, ela também observou aqui que existe uma diferença marcante, né? Aqui o Passiflora edulis, que é suscetível, né, a virose, e o cetácea, que ele é resistente. Então, a principal diferença nessa análise foi em questão do metabolismo de proteína, né, que aqui no genótipo suscetível, ele é mais baixo, e no genótipo tolerante, ele é maior do que as demais proteínas. Ele tem mais proteínas reguladas com maior quantidade no infectado do que os outros genótipos, o genótipo suscetível. Esse é um trabalho bastante interessante, né, que foi publicado recentemente. E daí, já entrando na reta final, né, porque nós já estamos aí com os nossos 30 minutos, né, eu só quero mostrar também que nós temos outros trabalhos voltados com melhoramento de plantas, mas com colaboradores externos, lá da Univates, no Rio Grande do Sul. Esse trabalho é um trabalho bastante interessante, um hall completo de características fisiológicas e de melhoramento quantitativo analisado, né? Esse trabalho chegou em conclusões que essa variedade tolerante aos ácaros, eles têm um metabolismo de algumas proteínas, por exemplo, de metabolismo de carboidratos e produção de energia, diferencial das outras variedades não tolerantes. E, numa continuação desse trabalho, também se mostrou que a infecção com ácaro, ele também gera, em diferentes espécies, daí no caso, né, em diferentes espécies, gera um trabalho, uma resposta diferencial, com bastante alvo para estudos futuros, né? Se mostrou aqui como as diferentes espécies reagem ao ataque do ácaro, né? Eles têm uma resposta diferente na regulação de proteínas, e existe toda uma cadeia de sugestões e de conclusões relacionadas com isso. E aqui eu só queria mostrar que é interessante, esses dois trabalhos fizeram tese da doutora Gisele Buffon, que foi o prêmio CAPES do ano passado. Então, a UENF, Melhoramento e Proteômica estavam lá no prêmio CAPES o ano passado. Isso foi
uma satisfação muito grande também para a gente, indiretamente. Tá? Bom, já estamos no final. E quais são os desafios da proteômica agora, né, para o melhoramento? Pessoal, o principal desafio hoje em dia é a falta de informação de genomas. São poucos genomas sequenciados, cada vez está aumentando mais, né? Erros de anotação, uso inadequado das ferramentas, né? Genomas completos, né? Assim, a falta de sequenciamento de genomas completos, nós temos muito draft de genomas, nós temos que ter uma fenotipagem precisa. Se eu for trabalhar com tolerância a estresse abiótico, por exemplo, eu tenho que ter toda a parte de melhoramento, toda a parte de análise fisiológica antes feita para ter certeza que aqueles genótipos são contrastantes, para tentar entender depois, para a gente ter uma linha de pensamento mais, e de pesquisa mais voltada e certeira. Então, esses são alguns desafios, né, que ainda existem na proteômica, mas é um campo ainda muito aberto e promissor. E pode gerar muitos candidatos para outras ferramentas de ômicas aplicadas ao melhoramento de plantas, assim como o CRISPR, agora há pouco apresentado. Então, pessoal, por último, queria agradecer meu time, né? É um time bastante competente, bastante produtivo, ágil, né? E se você gostou do que viu aqui nessa palestra, como foi dito ali antes, estamos com um edital aberto aí no Genético Melhoramento e nós temos vagas nesse edital. Qualquer dúvida, escreva para a gente, tá bom? Obrigado a todos, né? E passo de novo para a banca a palavra. Para a banca, não, para a mesa. Ok, professor Vanildo, muito obrigado por sua apresentação. Realmente é muito excitante ver como as pesquisas estão avançando e esse desafio assumido alguns anos atrás de correlacionar proteômica e o melhoramento genético de plantas está avançando e avançando bem, abrindo perspectivas para uma intensificação dessa parceria dessas áreas que são complementares e ambas são muito promissoras. Obrigado por sua apresentação, realmente foi uma aula para todo mundo.